Antônio, seja bem-vindo ao Papo Reto Original. E nosso bate-papo hoje é sobre fotografia. A gente queria saber um pouco mais da sua história, como que você chegou à fotografia. A gente estava conversando off aqui, você disse que você veio de outra cidade. E conta um pouco mais da sua história, da sua caminhada. Eu me chamo Antônio, tenho 25 anos, eu trabalho com fotografia faz 5 anos, profissionalmente há 2 anos e só com fotografia faz 1 ano. Eu vim de Minas para cá em 2015, mas antes eu tinha vindo fazer uma visita com meu tio para passar férias da escola. E aí acabei que gostei da cidade e decidi ficar. Liguei para minha mãe em Minas, falei para mandar meus documentos. Depois de muita luta, ela mandou meus documentos da escola. Eu comecei a estudar e trabalhar, só que com bastante persistência dela, eu decidi voltar para lá, para Minas, para terminar os estudos. E foi uma coisa meio precipitada, não foi uma coisa conversada, não tinha sido planejado nem nada. E aí eu voltei para Minas, terminei a escola, o ensino médio, e aí em 2015 eu vim para cá para poder realmente uma coisa que eu já tinha pensado em fazer, que não foi só nas pressas, nas coxas. Voltei para cá, dessa vez eu trouxe minha irmã comigo, porque da outra vez eu tinha vindo só passear, e aí a gente junto, a ideia era se manter e continuar morando junto, ter uma perspectiva diferente, porque onde a gente morava era interior, tinha 20 mil habitantes, hoje não tinha McDonald's, não tinha BK, não tinha busão circular na cidade, tudo quanto é lugar que você tinha que ir andando. Não eram todas as ruas da cidade que eram asfaltadas, por exemplo, eram só uma parte da cidade. E aí eu vim para cá em 2015 e comecei a trabalhar numa mecânica que eu já tinha trabalhado em 2012. Eu fiquei 1 ano nessa mecânica. Só que aí eu decidi que não era algo que eu queria para mim. Era um trabalho legal, eu gostava, eu tinha um bom salário, mas não era algo que eu gostava. E não era registrado também. E aí eu decidi sair no impulso, sem ter nada seguro na frente, sem ter algo certo que eu já pudesse entrar para trabalhar. E aí aconteceu de eu ficar 1 ano desempregado. E nesse 1 ano eu acho que foi literalmente o pior período que eu passei aqui em Campinas. Literalmente, tipo, da minha vida inteira, eu acho. Porque tinha cobrança da família, tinha a minha própria cobrança psicológica, porque eu vim pra cá pra trabalhar e tava, tipo, a Deus dará. Procurando emprego. E eu não conseguia arrumar porque eu não tinha experiência na carteira. Eu nunca tinha trabalhado em nenhum lugar registrado. E aí eu, tipo, tinha 20 anos sem nenhum registro na carteira, só que já era para ter trabalhado, para ter começado a trabalhar registrado com 18. O que eu estava fazendo esses 2 anos que eu não tinha trabalhado? Eu acho que era o que passava na cabeça da galera que me entrevistava. E aí, nesse 1 ano que eu passei desempregado, eu fiquei fazendo bico aqui, bico ali, ajudante de pedreiro, ajudei um pouco na construção da casa do meu tio. E aí tinha um amigo lá na minha rua que tinha uma câmera. Tinha uma câmera lá, Super Zoom, que ele comprou, não sei porquê, e tava encostada na casa dele. E aí eu falei assim, mano, deixa eu usar essa câmera aí um pouco só pra me ver uma coisa. E ele deixou a câmera comigo, literalmente, uns dias. E aí... Mas você já gostava de fotografia ou foi só uma curiosidade de pegar a câmera e ver como que é? Então, a grande maioria dos meus tios moravam fora da cidade que a gente morava lá em Minas. E aí toda vez que eles iam, eles levavam aquelas câmerazinhas compactas, sabe? E aí eu fotografava o churrasco da família. Só que, tipo assim, eu não... Só fotografava porque que eles levaram, eles não queriam fotografar e o negócio tava lá, assim, vou usar. Por instinto mesmo, não era nem que eu entendia da coisa. E aí, uma coisa que eu lembro daquela época é que eu não curtia cortar a cabeça do pessoal na foto. Eu era encanado e às vezes Você eu já tinha visão já de como que era uma fotografia, né? Eu acho que sim, mas eu não reparava tanto em coisas do lado, mas eu achava muito estranho cortar a cabeça. Indiretamente foi entrando na sua vida, né? Isso daí. Mesmo você nem percebendo, hoje em dia você olha e fala, porra, eu não... Não, é legal, contar uma história rapidamente. É legal que eu tenho uma história praticamente parecida com a sua. Eu tenho um tio que todas as festas de família, ele levava, eu não lembro a marca, era uma Panasonic grandona, que ele colocava no ombro e levava no churrasco, nas festas e filmava tudo. E no dia seguinte ele falava, vamos assistir a festa de ontem? Aí todo mundo sentava e assistia. E eram umas fitas VHS que cabia dentro da filmadora. Aí eu parei pra pensar, quando faz acho que 1 ano atrás. Falei, nossa, aí que legal. O meu tio foi uma inspiração pra eu entrar no audiovisual. E foi mais ou menos com você, né? Você teve essa visão
né? Essa experiência quando eu era novo, acho que eu tinha, sei lá, 9, 10 anos quando começou isso daí, quando meus tios começaram a voltar lá pra visitar e tal. E aí eu sempre tava, e aí eu lembro que sempre que iam ver as fotos depois, tipo, depois que eu tava um pouco mais velho, eu reparava que eu não tava em tanta foto. Porque era eu que tava tirando a foto da galera. Acontece. E aí, tipo, Igual eu meu tenho... tio, cadê meu tio? Onde ele tá? Aí tinha umas vezes que ele falava assim, ô filha, filma o pai aí um pouquinho. Aí ele ia fazer uma ceninha, sentava, abria uma cerveja e tomava. Era porque você tava ali tirando foto de todo mundo, então você não tava, né? Não tava perto, não tava aparecendo na É. foto. E aí tem foto da minha mãe com minha irmã, tem foto da minha irmã com todo mundo. Não tinha selfie. E não naquele tinha tempo. eu. Na foto eu ficava assim, nossa, cara. Que depois que passou o tempo que eu fui refletir sobre essas coisas. E aí, semana passada eu tava conversando com minha mãe lá em casa, porque meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. E aí ela falou que ele gostava muito de tirar foto. E aí, agora ela mora comigo aqui. Meu tio foi lá visitar e minha avó mandou um monte de álbum de foto que minha mãe tinha lá guardado na casa dela. E um monte mesmo. Só que minha mãe nunca tinha falado que meu pai curtia, tipo, tirar foto, que legal. curtia fotografia. E aí você apareceu em todas. Quando eu era criança. Só que eu não sabia que ele gostava de fotografia até então, minha mãe nunca tinha me Ficou guardado na contado. memória, né? Não, eu acho que toda família tinha que ter um tio assim, alguém próximo pra fazer essas fotos, que é muito importante. A gente olha hoje em dia e fala, caralho, mano. O da Se minha não, filha... se não tivesse isso... A minha filha tem muita foto. Hoje em dia é muito mais fácil. É muito mais Eu fácil. acho que é muito, muito difícil de guardar, né? Tipo, você tira tanta foto ali, aí você vai trocando de celular, não sei o quê, blá, blá, blá. É, não guarda. Não guarda. Mas da hora você pegar essas fotos antigas e falar, pô, meu pai gostava de tirar foto pra caramba. É, E então. subliminarmente foi uma inspiração pra você, porque tava guardado no seu subconsciente, No né? subconsciente eu não Legal. sabia. E aí eu fiquei assim, mano, mas... Nossa, eu sou a única pessoa que é envolvida no meio da arte da minha família. Todo mundo tem um trampo normal, todo mundo faz uma coisa normal, eu sou o único alternativo, eu sou o único que tem brinca, eu sou o único da família que tem tatuagem. E aí... E depois que você ficou esse período aí, esse 1 ano sem trabalhar, fazendo uns bicos, você foi pra onde depois disso? Aí eu fiz uma entrevista na Chili Beans, no Campinas Shopping. Aí o gerente do Campinas Shopping entendeu que eu tinha perfil de rodoviária. Porque eu tinha um estilo mais agressivo de comunicar e o povo da rodoviária tem um perfil mais assim. E ele me indicou para a rodoviária, eu fiz entrevista na rodoviária com um gerente. E aí eu fiz entrevista com o gerente gostou de mim, aconteceu de desligarem ele antes de me contratar. E aí passou uma semana, 2, o cara não ligou, assim, acho que não vai dar certo não. Comecei a procurar emprego de novo. Aí o gerente novo que entrou, um vendedor do quiosque, falou bem de mim, aí o gerente novo me ligou, eu fiz outra entrevista e aí eu fui contratado. E aí nossa, nessa época eu pensei assim, mano, eu passei 1 ano desempregado, eu não sei vender, eu não sei fazer nada, não sabia, nunca tinha trabalhado com o público. E eu percebia que os vendedores do ponto de venda reclamavam que não vendia, mas eu não via ninguém, tipo, fazendo um horário a mais, pensando em estender e tal. E eu falei, mano, eu vou trabalhar mais do que eles, eu não vou conseguir ter o mesmo conhecimento que eles têm no momento, mas se eu trabalhar mais horas, talvez que pelo menos eu equilibre um pouco a desvantagem que eu tenho. E aí, de tanto eu trabalhar mais horas, meu gerente percebeu que eu tava, tipo, eu não falava. E aí eu acho que isso fez ele se dedicar bastante em mim também. E como eu era a primeira contratação dele, ele tinha que fazer com que eu desse certo na carreira dele como gerente também. E a gente começou a se entender muito, e aí a Chili Beans, ela tem eventos anuais para todos os funcionários que estão no navio, que vai um funcionário que se destaca e tal. E ele me contratou em outubro, em dezembro saiu a lista de quem ia nesse evento e o meu nome já estava, e eu não tinha nem saído da experiência ainda. De tanto que eu estava tendo um bom desempenho no emprego. Aí em janeiro eu recebi minha primeira promoção, fui promovido para ser vendedor de um quiosque do Dom Pedro, que vende mais, eu ia ganhar mais e tal. Aí todo ano, antigamente, o Caíto Maia, que é o cara que criou a empresa, ele fazia turnê para conhecer alguns pontos de venda. Você chegou a conhecer ele? E aí, no ano que eu estava no Dom Pedro, como eu estava entregando um bom resultado subsequentemente,
Eu era a pessoa de destaque do meu ponto de venda. Eu ganhei um óculos com meu nome, ganhei uma placa autografada pelo cara. Foi muito legal. Nesse mesmo dia eu fui promovido a subgerente do quiosque. Foi uma experiência muito bacana. Eu fiz 2 cruzeiros com eles, fiz um resort. Eu fiquei 3 anos. Caralho. Aí eu fiquei 1 ano e meio de vendedor e 1 ano e meio de gerente. Aí que tá a importância de se dedicar no trabalho, né? Não importa qual área. Você só tem a Você ganhar. nem sabia vender, mas você se dedicou e conseguiu se destacar pra caramba. Beneficiado no nível master, né? É, e Legal. tipo, nesse período eu lembro que, mano, eu estudava muito. Livro de persuasão, técnica de venda, comunicação. Eu tenho um livro de como falar em público e encantar as pessoas, como fazer amigos, Que influenciar legal. pessoas, que Nossa. é total relacionado a relacionamento interpessoal e comunicação, que me ajudou bastante. Porque antes eu tinha, esse 1 ano que eu passei desempregado, eu convivi com uma galera que não é que não trampava, era jovem e falava muita gíria. Uhum. E aí, como eu tinha acabado de chegar de Minas e eu queria me socializar com eles, eu comecei a ficar igual eles, falar igual eles. E aí, o meu gerente falou que não era legal pra mim, que estava trabalhando com o público, falar com um linguajar muito popular. Você tem que ser flexível. Se vem um cara do mesmo naipe que você vai pegar a mesma linguagem que ele. Se vem uma pessoa mais formal, você vai falar mais formal, né? Mas Exatamente. é difícil mudar essa dosar. chavinha. É difícil, é difícil. E eu ainda tinha bastante sotaque, porque eu tinha vindo de Minas, e aí todo mundo me chamava de Bahia, aí uns manos me chamavam de Antônio. Bahia. É complicado. Nossa, sim. Puta que velho. E aí eu acabei me educando na comunicação com essas coisas. E aí eu tinha, no meu quiosque, os gerentes sempre falavam que eu tinha uma comunicação muito fluida, independente do público que eu comunicava, que eu me atendia. E aí eu fiquei 1 ano e meio de gerente, e aí nesse meio tempo eu estava fotografando já, porque eu tinha pegado uma máquina Super Zoom do meu amigo lá. E aí eu pedi para ele me vender e fiquei um tempo devendo essa câmera para ele ainda, porque como eu tava tendo que bancar as contas de casa tudo sozinho, eu não tava conseguindo sobrar grana. Aí quando eu consegui pagar a câmera para ele, depois de muito tempo ainda, aí eu comprei uma DSLR, uma XTI, tipo só com a lente do kit. E aí eu peguei e tava começando a ter a Batalha da Concha. Não sei se vocês pegaram essa época. E aí, como não tinha ninguém pra fotografar, eu fui fotografar a Batalha da Concha. Eu chamei esse mesmo amigo que vendeu a câmera pra mim e falei, mano, vamos lá e tal, uma batalha de rap. Ainda trabalhando na Chili Beans. Na Chili Beans. E aí eu comecei a fotografar a Batalha da Concha, era no segundo domingo do mês. Foi logo quando começou a batalha. Aí lá eu conheci um brother chamado Guilherme Belisário. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Ele fotografava também na época lá a Batalha da Concha, ele tinha uma câmera já um pouco melhor, ele tinha uma 50mm, tinha uma lente de zoom. E aí eu comecei a conhecer, de fato, o mundo da fotografia através do Guilherme, porque ele me falou muita coisa sobre desfoque, abertura de lente e tal, e mesmo que eu pesquisasse na internet, eu não tinha tido a experiência na mão de como fazer, de alguém me mostrando. E aí eu fiquei nessa de fotografar a Batalha da Concha, fotografei ela 2 vezes com a de zoom, depois eu fotografei com a DSLR. Aí quando eu fui promovido pro Dom Pedro, que eu comecei a ganhar um pouco mais de grana com o meu trampo, que eu comecei a me desenvolver no trabalho, eu consegui comprar uma 50mm e aí, mano, foi muito foda. Porque quando você tá com a lente que não te permite fazer muita coisa, é só aquilo que a lente entrega, você não consegue ir muito além. Aí quando eu comprei a 50mm, eu senti uma total diferença no desempenho, fotografar com um ambiente que tinha pouca luz, mesmo que a câmera era de entrada, mas eu sentia que dava para melhorar de acordo com a lente que eu tinha antes. E aí eu fiquei 1 ano com essa XTI, eu fiquei 1 ano com ela e a 50mm. Aí eu decidi que eu não queria mais ela, porque eu senti que tava ficando pouco já o que eu tava conseguindo entregar. E entregar. tá aí um negócio legal de se falar. Às vezes as pessoas falam, não, preciso investir numa câmera, na melhor câmera, na melhor câmera. E às vezes não, você precisa ter uma lente muito boa. Porque ela vai diferenciar, né? O resultado, porque às vezes, por exemplo, para mudar muito o resultado de uma câmera para outra, só quando você muda para full frame. Porque as DSLR que são de entrada, o resultado delas são quase todos igual. O que vai mudar muito é quando você muda para full frame, que aí o quadro muda,
o processador da câmera muda, a quantidade de pixel que ela entrega muda, por exemplo, é uma coisa que muda da full frame para DSLR. Só que no mundo da DSLR, o que vai mudar é uma tela de LCD que abre, uma Wi-Fi que às vezes tem, que às vezes as mais inferiores não tem. Mas o que eu acho que é mais válido para quem está fotografando, para quem quer começar a fotografar, não pensa em ter o melhor equipamento ou gastar muita grana com equipamento sem saber usar. Estuda, gasta um tempo com aquele equipamento que você já tem, não acha que é o equipamento que é ruim. Às vezes é um equipamento básico com também a sua falta de experiência naquilo que você está fazendo. Porque toda câmera tem suas limitações. Então, assim, você tem que ir ao máximo nela. Qualquer câmera você pode ir ao máximo nela. E aí você tirar grandes proveitos. E saber o seu objetivo também. Ah, essa câmera entrega tal coisa? Ah, então eu vou tentar seguir nessa linha mais vintage, talvez, né? E por aí vai. E aí eu troquei por uma 40D da Canon e, nossa, eu amava aquela câmera. Ela tinha um grip, tinha 2 baterias, a bateria durava, ela não filmava e como eu não curto vídeo, era perfeita. As pessoas falam, nossa, essa câmera sua da hora, ela filma. Não, é só pra foto. Eu não curto vídeo, eu comprei ela... Eu já sou ao contrário. Eu falo, eu não faço foto não. Eu também. Eu prefiro fazer vídeo. E é muito engraçado isso, porque... Existe muito filmmaker que faz foto e vídeo, né? Eu fazia muito gravação em balada. As pessoas, tira uma foto aqui. Só vídeo, rapaziada. Então. E aí, eu, amava ela. E aí, na ansiedade, eu fiquei mais 1 ano e pouco com ela. E já tava indo pro 2º ano. Fiquei mais 1 ano e pouco com essa 40mm, essa 40D e só com a 50mm. Eu não tinha outra lente, não gastei grana com lente de zoom, porque como eu curtia retrato e fazer ensaio, tudo que eu encontrava na internet falava muito da 50mm. E falava que ela era boa para retrato. E era o que eu curtia fazer, então não fazia sentido eu trocar. Eu ia estar querendo uma a mais sem saber o que eu estava fazendo, se eu trocasse de lente no momento, por exemplo. E você foi buscar essas informações aonde? Você fez um curso? A vida inteira foi internet. Eu estou fazendo um curso agora, depois de 5 anos. E eu só estou fazendo o curso agora porque agora eu trabalho só com fotografia. Então... Tem que se profissionalizar ainda mais. Tem que se profissionalizar. Porque agora realmente... Antes era um trabalho, mas agora eu sou realmente remunerado o meu mês e eu pago as minhas contas com o dinheiro da fotografia. Então, agora é a hora de eu investir na minha carreira. Agora é uma coisa sólida na minha vida. Não é só um segundo trabalho que eu faço depois do trabalho. E isso é legal de se falar também. Porque, assim, você conseguiu pegar o que você... você conseguiu pegar essa expertise de ficar 1 ano sem trabalhar, sair do trampo e não ter nada... E aí você conseguiu outro trabalho e, ao mesmo tempo, paralelo, e fazendo o que você gostava, que era a fotografia. E alimentando isso e crescendo nisso também. E aí você conseguiu... Chegou uma hora que você conseguiu sair e só para fotografia, né? Sim. Uma coisa que... O que mais fez, na realidade, eu sair da Chile é porque, assim, eu estava sentindo que eu precisava de mais tempo para conseguir evoluir. Tipo, eu tava caminhando a passo de tartaruga na fotografia quando eu tava no shopping na Chili Beans. Eu gostava do trampo, mas eu sentia que quanto mais tempo eu passasse ali, me dedicando ali e exigir o meu tempo, o trampo, eu deixava de me dedicar nas fotos. E aí, mano, foi muito nítido. Eu saí do shopping, arrumei um trampo de segunda a sábado, eu comecei a estudar mais e para as pessoas que acompanhavam o meu trampo, começou a perceber que o meu trabalho estava mudando. Porque eu estava conseguindo mais tempo para estudar. E eu não tinha, quando você trabalha no shopping, você não tem tempo. Isso é essencial, né? Ou se você quer ter 2 trampos, você pelo menos tem que conseguir conciliar o tempo. Para conseguir fazer as 2 coisas com êxito. Você não vai conseguir fazer exatamente 100% as 2. E trabalhando em shopping é muito pegado, né? Em vendas, assim, em loja. E quem trabalha com vendas é assim. Se você trabalha pouco, você não ganha bem. Se você trabalha muito, você não sobra tempo. E aí você não vai ter tempo para outra coisa. E é isso que eu queria falar com você também. Como que a venda te ajudou a trabalhar com fotografia, a vender fotografia, essa parte mais de negócio da fotografia, né? Porque você tem que ter o contato direto com o cliente. Então, como que a venda, trabalhar nessa loja da Chili Beans, te fez melhorar suas vendas na fotografia? Com o público. Mano,
A Chili Beans me abriu um universo muito grande, porque assim, a gente consegue sair de casa sem óculos, mas a gente não consegue sair sem roupa. Roupa é necessidade, óculos é acessório. Então eu tinha que criar necessidade. Eu tive que aprender a implantar necessidade na pessoa para conseguir vender o meu produto. No meu Instagram, antes eu não tinha refletido sobre isso no começo. E aí eu comecei a despertar o desejo pela fotografia nas pessoas. Se a pessoa não entender que é uma necessidade o meu trabalho para ela, ela não me contrata. Se ela não perceber que o meu trabalho tem valor, tem um porquê, para ela não faz sentido. E aí eu comecei a vender mais a minha pessoa e o que eu faço nos meus stories. Antes, no meu story, por exemplo, do Instagram, eu só compartilhava foto. Eu fiz uma foto, achei legal, postava lá e acabou. Você já compartilhava o produto final. É. Você não mostrava nada do processo. E isso é muito importante, né? Sim, porque tá, é uma foto bonita. E daí? Não me interessa, tá bom, é bonito, acabou. Não fazia sentido. Aí eu comecei tá, eu tenho um público aqui, mas eu não sei do que eles gostam. Aí eu comecei a estudar primeiro um pouco sobre mídia digital e Instagram, para depois eu começar a vender o meu produto, para não começar a vender de forma errada. E aí, às vezes as pessoas subestimam as ferramentas que o próprio Instagram dá. Enquete é para conhecer público. Caixa de pergunta é para conhecer público. Você não vai vender nada com enquete, você não vai vender nada com caixa de pergunta. A caixa de pergunta é para você conhecer o nicho de público que você já tem. Exato. E aí eu postava enquete de temas aleatórios para me conhecer o que a galera gostava. E aí, por exemplo, se eu tô na dúvida de qual material eu entrego primeiro, eu posto enquete sobre material. O mais votado eu entrego. Porque eu sei que é aquilo que o pessoal quer ver no momento. Entendeu? Porque às vezes é igual na venda. Você precisa de um óculos de grau, eu tô tentando te vender um óculos de sol, não vai rolar. Eu tinha que vender o que meu público precisava. E aí, todas as ferramentas do Instagram, eu estudei um pouco. Porque uma coisa que eu acho que todas as pessoas deveriam estimular nelas mesmo que você não queira, mas se force a aprender. Por quê? Ninguém vai chegar de mão beijada e vai falar para você fazer as coisas assim que vai dar certo assim. Ainda bem que eu sempre tive a facilidade de estudar sozinho. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria estimular a nelas mesmo. O hábito de estudar, mesmo que você não queira. E aí eu comecei a estudar sobre as ferramentas do Instagram. Depois eu comecei a estudar como que eu ia falar isso para os meus clientes que estavam lá. E a foto é muito ligada ao Instagram, né? É muito total ligado ao Instagram. Só que no começo o meu erro foi fazer tudo errado. Porque eu só postava foto. E no começo, um grande erro que eu acho que as pessoas deveriam pensar antes de fazer como eu fazia muita foto sensual, eu acabei atraindo o público errado pro meu Instagram. Eu atraí um público muito masculino. E não era eles que compravam, não é eles que compram. Ele só consumia, né? Ele só consumia, exatamente. E aí, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a mudar o conteúdo do meu feed, eu perdi seguidor, começou a cair a minha interação, eu não tinha acesso no store. Quando eu comecei a, por exemplo, a colocar a minha cara, a vender a minha imagem como produto no meu Instagram, meu alcance caiu, a interação do meu público caiu. Tinha semana que eu perdia 100 seguidor. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Mas é aí que tá o chance do negócio, né? Porque caiu pessoas que não se interessavam mais, mas as que ficaram... Tinha algum interesse. Tinha total interesse, porque ficaram lá, né? Então, você criou um público fiel ali, né? Exato. E aí, eu diminuí a produção de ensaio sensual, porque eu vi que eu estava atraindo o público errado, e comecei a entrar pro lado do lifestyle, que era uma coisa que eu já curtia. Se eu falar pra vocês, nossa, eu faço bastante festa de aniversário, eu não faço. Se as pessoas me procuram lá, eu não faço. Mas você não faz porque você não gosta ou não faz porque não procuram? Porque eu não gosto. E eu tenho uma lei comigo mesmo que é assim, se eu não gosto, eu não faço. Independente da grana. Desde o começo eu fui assim, eu não vou fazer nada só por grana.
Por quê? Vai chegar uma hora que vai me saturar e eu não vou ter feito nada que eu realmente gostava daquilo. E aí eu fiz ensaio de graça, eu acho que uns 4 anos. Até Todo mundo começa de 2019 graça. eu fiz ensaio de graça. Isso que eu ia entrar também, porque o portfólio, né, É o portfólio. é muito essencial pra você conseguir chegar no momento e falar, não, agora eu vou cobrar, porque eu tenho essa bagagem, eu tenho... Você criou uma autoridade ali, então você pode cobrar o seu valor por isso. E ainda eu Como fiz que foi essa errado. mudança de cobrar, de fazer 4 anos de graça e, não, agora eu vou cobrar? Como que foi essa virada? Porque assim, a gente tem experiência que amigos que a gente achava que eram amigos começaram a deixar de querer trabalhar com a gente. Sim, eu falo no meu caso e no dele. Porque antigamente a gente tem que criar, né, esse portfólio, fazer os trabalhos de graça para poder mostrar o seu trabalho. Só que quando você chega para aquele amigo que está fazendo de graça, fala, olha, agora é esse valor. Você chegou a passar por isso também ou não? Em um momento muito raso, eu fotografei ela dia domingo. Tipo, ela trampou comigo na Chili Beans. Gabi, não me mata, pelo amor de Jeová. Ela trabalhou comigo na Chili Beans. E aí, em algum momento, ela falou assim, nossa, Antônio, eu queria fazer um ensaio. Aí eu falei assim, Gabi, você tem que me pagar. Ainda mais você que é minha amiga. Você tem que entender que é essa a forma de eu me sustentar. É um trabalho, não é um hobby, né? Independente do valor, eu só quero que você me ajuda. É. Não quero que você pague o valor completo. ou que você Por ache seu caro. amigo, você tem que assim, não, vamos jogar junto, né? Vamos jogar junto. E aí, ficou quieto. Não sei se ela me entendeu bem naquele momento, não sei se ela levou para um bom lado, porque ela já tinha conhecido muita gente que eu fotografei de graça. E aí, Sim. dela, que era minha amiga, eu ia cobrar. Com certeza. Não sei se ela teve uma boa interpretação do que eu falei. Passou, a gente não tocou mais nesse assunto, continuou a amizade. Semana retrasada, eu falei assim, Antônio, eu quero fazer um ensaio. Aí eu falei assim, nossa, Gabi, que legal, me conta mais do que você quer, qual que é a sua ideia, o que você pensa em fazer. Aí ela falou assim, nossa, estou num momento muito feliz da minha vida e queria registrar e tal. Me passa seu valor? Aí eu fiquei assim, olha, é isso aí. E aí eu passei para ela assim, ó, mas Gabi, fica tranquila. O valor que eu tô te passando é o que eu passo para todo cliente, mas eu vou conseguir te dar desconto porque você é minha amiga, mas o mais importante é que você tá reconhecendo que o meu trabalho tem que ser pago. É que você tá reconhecendo que você vê eu indo pro curso todo final de semana, você vê que eu gasto com equipamento, toda vez que eu compro alguma coisa de equipamento novo, eu venho dividir com você. Não é para te mostrar que as minhas coisas têm valor, porque para te mostrar que é importante para mim também. Você tem que criar esse entendimento, né? Não tem nas como. pessoas. E aí eu dei desconto para ela, ela acabou ficando com mais fotos do que ela comprou. E ela ficou feliz, eu fiquei feliz, só que eu queria que ela entendesse que não é só eu tenho uma câmera e vou tirar foto porque eu curto tirar foto. Tirar foto também tem gasto. Eu vou ter o busão para ir, eu tenho gasolina da moto para comprar se a gente tiver algum imprevisto e quebrar alguma lente. Porque pode acontecer. Nesse cenário aí, tem muitos clientes difíceis, né? E você que teve experiência com o público, isso te ajudou a lidar com esses clientes difíceis? Que não entende quanto que custa isso, quanto que custa aquilo? Você teve esse... Sim. Teve, na verdade, mais de um acontecimento. Uma coisa que acho que é importante também, gente, entre fazer barato e fazer de graça, faz de graça. Faz de graça. Porque eu tenho um senso muito grande de companheirismo com as pessoas que às vezes nem é meu companheiro. Teve vezes que eu já fotografei para bastante loja de Instagram. E aí eu passava o valor para as pessoas mais abaixo, porque eu não acreditava tanto no meu trabalho ainda, na época que eu fiz isso. E eu disse, mano, eu vou passar um valor aqui que eu acho que é o razoável, e aí você viu o que é melhor para você. Aí a pessoa disse, não, faz tanto para mim e a gente faz sempre. Eu vou querer só esse valor mínimo de foto aqui, aí você faz tanto para mim e a gente faz sempre. E aí eu, beleza. Aí a pessoa tipo, levou uma mala de roupa e comprou o menor pacote. Com um valor bem abaixo do que já era. E aí, não, tudo bem, vou fotografar. Aí eu falei assim, agora você escolhe as fotos que você gostou e eu vou editar as que você gostou. Ele falou assim, não, escolhe você mesmo e me manda.
Aí você manda, ela não gostou. Aí eu fiquei assim, nossa, me fudi de novo. É complicado isso. É complicadíssimo. E aí, não, vou separar um pouco de cada look, vou tentar selecionar uma quantidade razoável e ainda falei assim, mano, eu vou te mandar umas artes que é só pra Store, que não é em formato de feed, pra eu publicar só no Store e vou te mandar essas pro feed. Tipo, fiz 2 trampos, uma pro feed e uma pro Store. Mandei uma quantidade razoavelmente a mais do que o cliente comprou, aí passou, tipo assim, uma semana, eu falei assim, ô, tem como você mandar mais foto? Aí eu falei assim, mas eu já te mandei até a mais do que você comprou. Aí eu falei assim, não, é porque as que você mandou eu só gostei de essas aqui, dessas aqui. Aí eu falei assim, mas você comprou 15, no seu feed tem 14, mas eu te mandei 30. Aí eu falei assim, mas é porque eu só gostei dessas. Eu falei assim, mas você entende que é o meu trabalho? Quando você foi comprar o pacote, eu te falei que tinha um valor que era sem limite de fotos e tinha o valor dos pacotes. Você escolheu o menor pacote, falando que não ia ser muito. Eu entendi o seu lado, fiz um valor razoável. Você levou muita roupa de acordo com o que você tinha comprado. Eu te mandei mais fotos de acordo com o que você tinha comprado. E se ainda tá falando que não gostou, eu pedi pra você escolher aquele dia. Você falou pra mim escolher. É difícil. É complicado Você entende que, tipo, eu não quero que você me interprete mal como cliente, mas você entende que é o meu trabalho? Aí imagina, eu vou na sua loja e falo assim, ó, eu tenho R$100 pra comprar de roupa, mas faz um valor da hora nas peças pra mim, porque eu sou seu amigo e eu compro com você sempre. Aí você seleciona as peças e fala assim, tá, agora você pode me dar mais porque essas daqui eu só gostei de algumas e não te devolver as peças? Não vai fazer sentido. Entendeu? Tipo assim, a gente não tocou mais no assunto. E não trabalhou mais depois E disso. não trabalhou mais. Mas O barato talvez saiu caro. Se eu tivesse me posicionado, ou talvez se eu não tivesse cobrado, ou talvez se eu não tivesse falado que, não, o certo é esse, faz esse, porque senão vai dar É porque errado. as pessoas, elas não entendem. Elas não vivem nesse meio. Entendeu? Então, assim... É difícil explicar. Uma pessoa que nunca gravou um clipe na vida, ela sempre vê clipe foda. Então ela vai achar... A gente nunca vê o por trás daquele clipe. Então a gente não sabe que tem 50 luzes aqui nesse podcast, 4 câmeras, com muita coisa, entendeu? Sim. A gente não vê isso daí. Então é normal a pessoa achar, não, é uma pessoa ali, tem uma luz ali, com cenário, pá. Só que isso na cabeça dela, mas como que faz ela entender nisso é o que o Antônio vem trabalhando, né? De você educar através do seu Instagram, o back disso daí tudo, né? O background disso tudo. Você falar, na hora de se comunicar com o cliente, você vai... é por isso que eu tô cobrando. Entendeu? Eu não tô fazendo caro porque eu acho que você tem dinheiro, ou não tô fazendo barato porque eu acho que você tem dinheiro. Você sabe o seu valor. Na hora que você entende isso, você vira essa chave e consegue cobrar, né, por isso. Cobrar bem, cobrar legal, que não seja ruim pros dois lados também, né? E aí eu acho que, na minha opinião, comigo, eu ainda comecei a cobrar cedo demais. Porque eu fazia uma foto boa, mas eu não tinha pós-produção. Tinha, tipo, 20% de pós-produção. Eu entendia de 1/3 do que o Lightroom entrega e não mexia com Photoshop ainda. E aí, em 2019, que eu tava só focado na fotografia, que eu comecei a entender de pós-produção, que eu comecei a entender de qualidade de imagem, que eu comecei a entender de DPI, que era meio de exportação do arquivo, que tipo de arquivo entregar para o cliente para rede social, que tipo de arquivo entregar para o cliente para fazer revelação, que aí eu fiquei assim, nossa, eu passei 3 anos, eu mesmo cagando no meu trampo, cobrando um valor que talvez eu não precisava no momento, porque eu trabalhava, eu só queria receber alguma coisa para não falar que eu fiz de graça. E eu mesmo desvalorizando o meu trampo, querendo dar desconto para as pessoas em meio de camaradagem. Eu tenho essa consciência comigo que, em partes, no começo, foi eu mesmo que caguei no trampo. Só que, a partir de 2019, eu comecei a mudar a minha política de trabalho, mudar a minha forma de comunicar, mudar a minha forma de entregar o trabalho, conversar e mostrar que não é só bater a foto
e passar no Lightroom e entregar para o cliente. Mostrar que não é só, vamos ali no sol e vamos bater uma foto. Tem uma direção por trás, tem todo um olhar, uma experiência por trás, tudo que você passou para aquele momento daquele clique, né? Eu queria que você falasse mais disso também, como dirigir um modelo na hora da fotografia, se todo mundo consegue fazer isso, se todo mundo que tem um celular consegue gravar, consegue tirar uma foto, como que, para as pessoas que querem começar, como que faz isso? Para começar pelo celular dá, mas depende do que você vai fazer. Você vai fazer foto em casa perto da janela, autorretrato, dá. Você quer fazer contra a luz, não dá. Você vai perder meio mundo de informação do fundo. E a questão da qualidade também depende para o que você quer, né? Do que você quer. Se você quer foto de paisagem, com o celular, perfeito. O celular consegue entregar uma foto legal para você postar no Instagram de paisagem. Agora, se você quer foto de arquitetura com qualidade, talvez você não entregue. Com todas as informações que você precisa, talvez você não entregue. Mas, para começar, dá. Tudo tem um começo. Às vezes, foto de rua com celular dá. Foto de jornalismo com celular dá. Autorretrato de frente para a janela dá. Só. E aí você vai começar a entender e se você for uma ambiente pessoa que externo pesquisa, também daria? pouco mais dá. Não vou falar assim, nossa, eu vou fazer uma foto muito foda num parque. Você vai fazer uma foto. Mas não vai ser a foto que você vê. A luz do sol ajuda, mas muitas vezes atrapalha, né, também, né? E o celular não te permite tanto controle. Uhum. Tipo assim, dá. Aplicativos, talvez? Visco. É um bom aplicativo de edição se você fizer foto com o celular. É ótimo se você fizer foto com o celular. Só que, se você é uma pessoa que realmente quer trabalhar com a fotografia, quer avançar no seu nicho de trabalho, vai chegar uma hora que o celular não vai dar. Vai Mas ficar para limitado. começar, dá. Foto de rua, foto de jornalismo. Eu conheço bastante amigo meu fotógrafo, faz foto muito bonita em preto e branco com celular. E dá PB é foda mesmo. na rua. Agora, quando você começa a alavancar o seu nível de entendimento da fotografia, você mesmo começa a perceber que o celular te limita com muita coisa. Até para vídeo também, né? Então. E aí, mais dá. Para quem tá começando, dá. Forma de direção. Todo mundo já tirou... Você vê bastante selfie em casa, não vê? Vocês conseguem perceber que as pessoas tiram selfie assim? Virando o rosto? No celular? Ela quer se posicionar no enquadramento, né? Ela fica Do jeito assim. mais bonito. É sério, isso acontece, só que quando a pessoa vai tirar foto com câmera, ela também faz isso. E não é assim. Às vezes as pessoas fazem assim, com a cabeça torta. Ou às vezes deita um pouco o corpo de lado. Aí você arruma a cabeça reta, arruma o corpo, isso. Agora vira o rosto só um pouquinho de lado assim pra mim. Aí você tira uma foto entre o ombro e o rosto. Dá um retrato muito bonito, só isso daqui. E é simples. Só que, de tanto a pessoa tirar selfie errado com o celular, quando você vai fotografar ela com a câmera, ela tem mania de celular. Não é errado, porque ela só tinha tirado foto até então com o celular, tá tudo bem. Só que você, como profissional, tem que educar o seu olhar que cabeça torta na foto não é legal. Se você tá de frente, ela levantar o queixo, não mostra o rosto. Vai comer metade do rosto se ela levantar o queixo. Aí a pessoa vai coloca a mão assim. Mas será que a mão assim tá legal? Pede ela para colocar a mão mexendo na camiseta aqui, tá mais natural, porque é um movimento só. Eu gosto muito de fotografia espontânea. Eu faço isso muito com a minha filha, sabe? E tem técnica para isso? Você utiliza alguma técnica para tirar foto espontânea? Eu usaria lente de zoom. Porque você não tá próximo da pessoa, a pessoa não vai ficar pressionada com você ali perto e olhando para você. Se você estiver de longe, você consegue pegar movimento natural. E mesmo de perto, aí que vai mais ainda da direção, né? Porque você tem que ter o feeling muito ter o feeling, aguçado, né? para ter um direcionamento mais leve que pareça natural. Entendeu? Às vezes, se você direciona a pessoa e a pessoa é um pouco mais travada, não vai sair natural de perto. Você tem que estar tipo assim, a pelo menos uns 3 metros, pedir pra pessoa olhar pra cima, vira o rosto, e aí sai natural. E fazer uma piada. Isso que eu ia comentar. Antes de chegar na direção, você vai, né? A gente fala, amolecendo o cliente, vai conversando para poder se preparar, entendeu? O que eu Até faço? chegar na hora da direção na hora da mesmo foto. e fazer.
pesquisa você, como cliente, pesquisa você fotos que você gosta e me manda. E de acordo com o que você pesquisou, eu vou pesquisar fotos e vou te mandar. Porque quando ela pesquisa, eu entendo o que ela gosta. Como pose, como foto, como edição, por exemplo. Eu acho que aí tá o Ângulo talento. do rosto também, né? Sim. Eu acho que aí tá o talento do fotógrafo e o diferencial, né? De ter essa visão ampla que você tem, de conversar com o cliente, preparar uma técnica para chegar e tirar foto do jeito que ela quer, né? Sim, porque às vezes o que eu tô pensando para ela não é nem mesmo o que ela pensa para ela. Então ela me mandando primeiro o que ela imagina, a partir daquilo eu começo a montar o projeto do ensaio dela. Sobre cor, sobre qual edição talvez eu vá usar, de acordo com as fotos que ela me mandou. Que direcionamento eu vou usar? Eu gosto muito de ficar vendo o perfil da pessoa. Porque no perfil da pessoa entrega muito o lado do corpo que ela gosta, o olhar que ela Sim, gosta, aham. qual lado fica melhor para fotografar. E aí tem uma coisa que eu falo para toda pessoa que me pede dica de direção, que é assim, ó, aprende 5 poses só que você curte, que dá certo. Independente da pose. Sentada, com a perna cruzada, com a mão no pé. Se essa pose fica legal quando você faz foto, fotografa essa pose de vários ângulos. Por quê? Você sabe que você está mudando o ângulo, mas quem está olhando a foto não sabe. E você não cansa tanto seu cliente de ter que ficar pedindo para ele fazer várias coisas no decorrer do ensaio. Eu sei lá, eu percebi que a cliente fica bom de tal jeito. Eu vou separar 5 poses, pensando naquele jeito que a cliente fica legal, e aí essas poses eu vou fotografar de ângulos diferentes. E De lentes diferentes também. de lentes diferentes. E foto de rosto. Todo mundo gosta de foto de rosto. Eu tô ficando sem ideia com as poses, eu vou começar a fotografar o rosto. Vou começar a fotografar detalhe. Porque aí eu usei todo o meu arsenal de poses que eu tinha, fotografei, não tem mais ideia, foto de rosto, detalhe, foto de olhar. Porque aí eu só tô nutrindo o que eu já não tô mais conseguindo fazer com as poses. E aí com isso eu vou entender que eu tenho uma quantidade boa de material para o cliente conseguir escolher. Eu acho interessante isso que faz você se destacar, né, como um dos melhores fotógrafos, porque, assim, direto quando eu ia no parque com a minha filha, que agora na pandemia não dá mais pra ir no parque, mas direto eu tô com a minha filha no parque lá e vejo uma fotógrafa, um fotógrafo tirando foto de casal, e é tudo padrão. Faz isso, faz aquilo, faz isso. E isso que você tá dizendo é muito importante, porque é um diferencial que faz você destacar, que é o quê? É conhecer o Tem um cliente. estudo por trás. Tem um estudo por trás. É uma coisa simples e básica que ninguém presta atenção, né? E que tá ali na sua cara, que nem você falou. No Instagram é um puta estudo, uma puta pesquisa de público que tá De ali, você público. olha do jeito que ela quer, a posição que ela mais gosta. Mas também deve ser aquilo, tá tão no automático e ela faz tanto aquilo que, vamos assim mesmo que o cliente vai gostar e vai ficar bom, entendeu? Eu vou entregar, vou ganhar meu dinheiro ali. Já faz assim mas, sempre. já faz assim sempre, mas você falou anteriormente que você faz por amor, não só pensando na grana. Então, quando você coloca isso na frente, aí vai muito mais um outro olhar, é outra coisa, né? Eu recebo muito convite, por exemplo, no meu Instagram de foto de criança. Mas eu não curto fazer foto de criança. Tem coisa, por exemplo, no meu que eu faço foto e eu não coloco no meu Instagram porque não é coisa que eu quero vender. Por exemplo, é uma, sei lá, amiga da minha mãe que conheceu de não sei da onde aqui, quer muito fazer comigo, eu entendo que a pessoa quer fazer comigo, eu vou lá e faço, mas não é uma coisa que eu vendo. Porque eu não quero, tipo assim, eu entendi a necessidade da pessoa de fazer comigo porque ela está reconhecendo o meu trabalho, mas não é uma coisa que eu vou vender, por exemplo. E aí, o lance de conhecer o público, a pessoa te conheceu através do Instagram. Por que você não conhece ela através do Instagram também? O feed dela é como se fosse um jornal dela lá. E ninguém posta foto do lado que não curte no Instagram. Ninguém posta foto do jeito que não curte no Instagram. É uma leitura básica, é uma sondagem praticamente. E esse lance de sondagem eu aprendi nas vendas. Eu pergunto o que a pessoa gosta, se ela não gosta, ela vai falar uma coisa que ela gosta para mim como resposta. E um outro passo que eu acho importante para qualquer pessoa, pensar na cor que vai usar. Cor de roupa, a cor do ambiente. Pergunta ao cliente, você tem roupa colorida, você gosta de roupa colorida, você curte alguma cor específica? Se eu vou fotografar em parque, eu levo amarelo.
eu levo vermelho, porque combina com verde. Eu vou diminuir, é técnica de edição, pra galera que curte, diminui um pouco a intensidade do verde e realça um pouco a intensidade da outra cor. Vai dar ênfase na pessoa. Você está diminuindo o que tem de maior no ambiente, que é o verde, e saturando um pouquinho a cor que está na pessoa. Destaca a pessoa. Para o cliente que está olhando, ela consegue perceber que ela está em ênfase, mas ela não entende por quê. Você descola o seu objeto do fundo, né? Fazendo isso. Na própria edição, e dá para fazer isso muito rápido no Lightroom até. Diminui todos os tons que não tem na pessoa e realça um pouquinho o tom que está na pessoa. Você deixou ela em ênfase. Se é um retrato, por exemplo, de meio corpo, pega de baixo para cima, valoriza um pouco mais a pessoa. Contra-plongé, que chama, de baixo para cima. Você deixa a pessoa com um ar de superioridade. É uma coisa diferente porque ela só fotografava com o celular de frente. Então, para ela vai mudar o olhar para a foto, porque ela vai estar olhando uma coisa que ela nunca tinha olhado, talvez, antes. E é coisa simples. Eu costumo dizer para a galera que eu não uso técnica muito importante. Eu uso simples de forma diferente. Eu estudei contra-plongé, essas coisas de ângulo, no começo, quando eu estava aprendendo a fotografar. Só para entender. Só para entender. Porque, tem plano linear de frente, plongé, que é de cima para baixo, e contra-plongé, que é de baixo para cima. Eu, particularmente, curto fazer contra-plongé, porque eu estou elevando a imagem do meu cliente, eu estou causando um ar de superioridade para ele. Ou eu fotografo linear, ou eu fotografo contra-plongé. É muito difícil eu fotografar de cima para baixo, porque deixa com um ar mais delicado a pessoa, a não ser que, por exemplo, foto deitado na cama, eu fotografo de cima para baixo, porque é uma coisa delicada. Agora o restante, ou eu fotografo na altura do cliente, ou eu fotografo de baixo para cima. Se é retrato de rosto, principalmente, eu vou pegar daqui para cima, eu vou colocar um pouquinho de angulação para baixo. Nisso entra também muita questão do gosto da pessoa, porque tem muita gente que não gosta de baixo para cima, porque às vezes que tiraram foto das pessoas assim, elas não gostaram, né? Porque pega um ângulo, tá desfavorecendo o meu ângulo. Tem muito isso, eu ouço falar muito isso. Então, como que você faz a pessoa entender que não, confia em mim, vai dar certo. Esse ângulo que eu vou fazer é mais do que só o ângulo, é a posição da pessoa. Talvez deve ser isso, né? Eu escuto ela primeiro. A forma mais simples de você vencer uma discussão é você concordar com o seu cliente. Tá bom, eu vou fazer do jeito que você quer, vou te mostrar, e vou fazer do jeito que eu tô imaginando, e vou te mostrar. E aí você me fala o que você gostou mais, e eu continuo. Você passa a comparação ali pra ela. Se eu ficar falando pra ela que o jeito dela não dá certo, ela vai ficar batendo o pé comigo porque ela tá pagando. Não vai ter como eu contornar. Ela vai querer estar certa. Ela é o cliente vai querer estar certo. Eu vou lá, fotografo ela do jeito que ela quer, não discuto, legal, mostro pra ela, e aí eu falo assim, agora faz isso daqui rapidinho. Peço ela pra virar só um pouquinho, abaixo só um pouquinho a angulação da câmera e fotografo ela e mostro pra ela. O que você achou que ficou melhor? Ela mesmo se autoanalisa e entende que o que ela estava pensando não ficou mais legal. Pode ser que ela não gostou do jeito que eu fiz, mas ela entende que o que ela estava pensando ficou pior do que eu pensei, entendeu? Do que ela pensou. Uma outra dica que eu acho que é legal para quem está fotografando, não fotografa a pessoa exatamente de frente. Você perde todo o desenho do corpo, principalmente se for mulher. Você perde todo o desenho, fica muito quadrado a mão só de frente. Se você pegar a mão um pouquinho de lado, você pega o desenho daqui, você pega o desenho daqui, e de frente você não pega quase nada. É muito simples. Perde só para virar um pouquinho, para um lado de cá ou para um lado de cá. Aí você pega a curva do corpo, você pega a curva do bumbum. Se for de rosto, você pega o desenho do rosto e agora de frente. Você só pega lateral e orelha. De lado não, você pega um pouquinho do desenho. Outra coisa que eu vi que você fotografa bastante são produtos, né, de loja. Queria saber também se tem um diferencial, se tem alguma estratégia que você usa diferente, que poderia passar pra gente. Fotografia de produto, se você usar duas luzes, duas tochas, por exemplo, que eu uso, o que você não pode deixar é distorção de cor e perder a textura.
São duas coisas que você não pode deixar acontecer. O cliente virtual, ele é muito estimulado pelo que ele vê. O cliente virtual é pelo olho que você compra, você conquista. Não tem outra forma. Ele não está com o produto, ele não tocou na mão. Então, o que você tem que fazer é deixar uma imagem exatamente fiel para que impressione ele, de acordo com o que está no físico. Nada tão artificial, né? Nada tão artificial. Às vezes eu faço artificial, por exemplo, a galera da loja. O branco tem que ser exatamente branco. Não pode ser leitoso, não pode ser azulado, não pode ser meio cinza. O branco tem que ser branco. Por exemplo, se eu fotografar essa xícara aqui e eu estou usando uma luz que é amarelada, só que a xícara é preta. Eu vou dar um Ctrl U, vai abrir um painel de cor, eu vou tirar tudo o que tem de cor que eu não quero dessa xícara. E vou deixar só o preto, porque aí o preto vai ficar exatamente preto. Se eu vou fotografar um tênis azul, eu tiro o vermelho, eu tiro o amarelo, eu tiro o roxo, eu tiro o verde e tiro o ciano e deixo só o azul. Aí depois eu vou medir no balanço da luz a intensidade do azul. Se é um azul marinho, se é um azul mais claro, se é um azul um pouco mais escuro, para deixar equilibrado com o produto que é no físico. Porque se eu deixar, por exemplo, aqui parece que o branco tá meio azulado, não parece? Mas se eu tirar o azul, vai ficar só um branco que aqui tá escuro. Eu vou equilibrar a cor. O segredo do produto é você manter a cor fiel do produto e deixar ele claro. Então, você não faz o color grading, você faz o color correction da imagem. Porque você tem que deixar a cor como ela exatamente é. Você não dá uma textura a mais depois. Não pode ser assim, tem que ser Não clean. pode, Tem que ser clean. Exato. O branco tem que ser exatamente branco. A gente fotografa lá, por exemplo, vou dar um exemplo do tênis, que é uma coisa que eu faço com mais frequência. Eu uso um tecido de fundo infinito, normal. Eu coloco uma cartolina em cima do tecido. Porque quando eu coloco o tênis só em cima do tecido, o tecido faz onda e come a borda do tênis. Só que não pode comer a borda, e na edição vai mostrar que comeu a borda, entendeu? Eu coloco a cartolina e coloco o tênis em cima da cartolina. Fotografo o tênis em cima da cartolina. Quando eu for recortar o tênis, para tirar o fundo, porque eu não posso usar o fundo, o tênis está reto a parte de baixo. Então não vai ter problema. Recortei o fundo, deixei tudo branco, eu não posso comer a sombra, porque senão parece que o tênis está flutuando também. E tem que deixar uma impressão de que ele está apoiado em alguma coisa no site. Quando vocês abrirem qualquer site, vocês podem reparar que tem sombra em todas as fotos. Por quê? Para dar uma sensação de que aquela coisa está realmente ali e não foi só colocado. Mas se fosse, por exemplo, para divulgar o produto sem ser no site, na hora que ela tá vendo lá o produto como ele é mesmo, mas para propaganda, poderia fazer um tênis flutuando, algo mais Poderia. mais artístico, né? Mas sim, eu uso até no meu perfil com cartolina preta. Eu uso muita cartolina colorida. Tem umas cartolinas de 15 cores mais E ou aí você menos. exclui e deixa ele flutuando, é isso? Ou não? Isso. Eu só recorto o tênis e coloco um branco lá e tá tudo certo. Só que não mexe na textura. Eu não passo nada no Lightroom, por exemplo. Eu trato tudo no Photoshop. Aí você tem que ter paciência, você tem que recortar certinho. Se você recortar torto, vai mostrar que comeu a ponta do tênis. E uma coisa que site fode, que eu não sabia, quando você encosta no produto, dá zoom. E aí mostra. Se não Então tiver você já tem que pensar tirando um pouquinho mais amplo. Isso, exatamente. Porque quando o cliente encosta o mouse no produto, o produto amplia. E aí vai mostrar realmente a textura. Aí tem um PSD que a gente passa para reduzir o tamanho do arquivo, para subir em site. Não sei se vocês sabem, mas os produtos em sites, eles são todos alinhados, na mesma altura. Parece que está tudo branco, mas eles são colocados de propósito, para ficar todos na mesma altura e todos do mesmo tamanho. Tem um PSD que a gente passa para ficar todos na mesma altura, tem linha. Uma coisa que eu não sabia, quando você fotografa, por exemplo, o boné, tem o ângulo de altura certo e tem a posição que o boné tem que ficar. Para mostrar toda a aba, mostrar o desenho da frente, se tiver um símbolo lateral tem que mostrar. E eu não sabia. Para mim, eu colocava o boné lá e fotografava na mesma altura. Que era, mas tem um padrão que segue os produtos. Mas a técnica mais importante é deixe o branco realmente branco, que for branco, não come a sombra e não deixa distorção de cor.
É coisa simples. Até pra quem tem uma loja em casa, vai fazer em casa, tem um boné, tem um brother lá na loja que tem uma loja virtual de boné. Eu falei assim, mano, compra uma cartolina, coloca a cartolina na frente da janela e fotografa com seu celular. Se tiver alguma coisa, um aplicativo que você consiga editar no celular, se o boné é azul, tira todas as outras cores na edição e pronto. Não precisa fazer mais nada. Não mexe em sombra, não mexe em realce, não mexe em nada. Porque vai ficar o que realmente estava na foto. Uma coisa boa de foto para celular é você consegue editar no celular sem zoar muito. Se você quer trampar com foto e fazer com o celular, se você tirar do celular não serve. Você tem que editar ela e mexer com ela no celular. Porque ela foi feita para celular. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o celular tá fazendo foto boa. Mas você só consegue trabalhar com ela no celular, amigo. Tira ela do celular e tenta revelar em um tamanho grande pra você ver. Vai ficar um pixel desse tamanho. Ela não dá. Então, uma coisa pra quem quer fotografar com o celular, dá. Pra você mexer com ela só no celular. Tirou do celular, ela não presta mais. Tenta revelar em 10x15, que é desse tamanho. Para trabalhar diretamente com o Instagram. Não tem É. como. É só pra mídia social, foto do celular. E o celular que conversa melhor que o Instagram ainda é o iPhone, né? Não tem como. Mas aí eles fizeram um acordo comercial. Isso daí, se vocês repararem, todo mundo que trabalha com mídia tá migrando pra Apple porque o Instagram fez um acordo comercial com a Apple, porque assim, ó, quantas marcas usam iOS? E quantas marcas usam Android? É mais fácil eles desenvolverem uma performance maior para uma marca só do que ter que fazer um sistema para cada marca. Programa de edição tem isso muito também, né? Tem. Com as placas de vídeo. É muito foda pensar nisso, porque assim, aí chega no momento que você fala, pô, então meu objetivo é tirar foto com o celular, tá? Então, pô, vou começar a investir num celular porque eu quero trabalhar diretamente com o Instagram. E é isso, apenas. Então, assim, já foca diretamente no que você quer. É mais fácil do que você comprar um celular, um outro celular, e aí você vai e tira foto, e aí você, pô, não era isso. Aí você vai tentar buscar uma câmera, por exemplo, e não era isso também que você queria, né? Não era isso que você queria. Você tem um pouco de estudo. Porque, por exemplo, eu era, mano, totalmente contra a política de Apple. Por quê? É muito capitalista, é muito caro. Não é que não é bom, o celular é bom. Mas poderia ser muito melhor pelo preço que ele custa. Só que, como eu trabalho com mídia, eu tava percebendo que eu não conseguia fazer story no celular. Para as pessoas que estavam vendo, tava muito zoado. Eu não conseguia... Ele cropa, você não tem alguns atalhos que você consegue colocar a foto atrás e uma outra sobreposição na frente. Sobreposição. E aí eu Muitas só coisas. migrei para Apple porque, como eu trabalho com mídia, até foto, eu posso fazer a foto com a câmera. Se eu publicar de Android, o Instagram come a qualidade da foto. Mesmo que eu comprime e deixe no formato que o Instagram exige. Ele come. Então, é uma coisa que as pessoas precisam ter um pouco mais de entendimento, porque se você quer trabalhar com isso, você tem que saber. Pelo menos no nicho que você quer trabalhar. Você trabalha com audiovisual, você tem que entender de vídeo, você tem que entender a câmera, qual editor que você vai usar, formato que você vai gravar, porque senão você vai fazer errado. Com celular é a mesma coisa. Não adianta você fazer um vídeo, entregar na melhor qualidade, só que a proposta do cliente sempre foi postar no Instagram. E aí você vai mandar um negócio, ele vai colocar lá e a qualidade ele vai falar, nossa, mas o cara tem alguma coisa errada, ele fez alguma coisa errada. E não, só foi a qualidade que você Vai não errado, mandou. vai cortar o vídeo, como acontece muito. Então você também tem que entender isso. Você vai postar onde? É no Instagram? Então, ó, a qualidade já é menor ali, eu já passo para você com um formato menor. Você vai... tem ajustes que você vai fazer para não cropar a imagem, tem todos esses macetes. Você mesmo passou essa visão quando a gente foi postar a foto, ó, aperta nesse botãozinho aqui que ele vai ampliar, não vai cropar, porque você fez todo um trabalho em cima disso. Quando eu olhei, eu falei, não acredito que aconteceu isso. Mas e é engraçado, porque eu não sei se a galera tem esse costume, mas quando eu vou fotografar, por exemplo, eu já fotografo pensando no crop que o Instagram vai dar. Porque se eu fotografar, a foto é desse tamanho. Se eu fotografar desse tamanho, eu vou perder isso daqui de foto. Então, eu já tenho que fazer a foto pensando nesse quadrado aqui, caso eu pense em postar essa foto, eu não vou perder nada de informação importante. A fotografia no cinema é muito isso também. Ele sempre faz a filmagem bem mais aberta,
Já pensando já no crop. Porque é besta, é simples, mas é importante. Não é besta, é simples, mas é importante. Porque às vezes você faz uma puta foto, já aconteceu comigo de fazer umas fotos muito legal e eu não consigo postar porque eu não quero que corta. Então eu não posto, porque eu sei que vai cortar a cabeça do cliente, vai cortar o pé do cliente. E era uma informação que eu achava importante e eu não prestei atenção na hora de fazer a foto. Por exemplo, uma coisa que é importante, que eu acho legal para quem trabalha com mídia digital, fotografar na vertical. Ocupa mais espaço na tela do celular. O cliente consegue passar mais tempo olhando a sua imagem do que vendo um arquivo de cima de outra pessoa. É mais atrativo para quem olha. Só que no começo, Fica mais por bonito. exemplo, Fica mais bonito. eu não sabia. Eu fotografava tudo na vertical, porque eu achava que na vertical era mais legal, foto paisagem ficava legal, eu fazia tudo vertical. Só que aí, quando você fotografa na vertical, sobra meio espaço em cima da tela e meio espaço embaixo. A possibilidade da pessoa querer avançar para ver outra coisa é muito rara, muito grande. Então, às vezes, você perde interação do seu público com o seu conteúdo porque você mesmo deu espaço para ele ver outros conteúdos. E outra coisa boa do Instagram foi isso, porque ele facilitou esses formatos. Você pode tirar foto na vertical e postar no feed, ou você coloca uma música atrás, um sound effects, e você tem o Reels ali e você tem o Stories. Então você consegue colocar nas três opções ali, sendo foto na vertical, né? Sim, exatamente. Na verdade, se a galera analisar bem, foto vertical, para foto, tem que ser vertical. Todos os celulares são vertical. Coisa de horizontal, acredito eu que é para vídeo, na real. Porque a tela da câmera é assim também. A maioria das filmadoras são telas verticais. Só que foto, tudo que você vai ver hoje em dia, a maioria é vertical. Televisão é horizontal. É vídeo. Mas você não vê nada que você só reproduza imagem que seja horizontal. A grande maioria é vertical. A grande maioria das fotos, quando você vai revelar, é vertical. Quando você vai ler o quadro da foto para revelar, eles mostram para você o quadro vertical, não mostra horizontal. Então eu acho que é uma forma atrativa e eu acho que futuramente vai ser muito pouco o uso de foto horizontal. A não ser que seja paisagem, panorâmica, que são coisas que tem que ser na horizontal. Mas a grande maioria das coisas vão ser feitas em vertical porque os próprios aparelhos estão induzindo a gente a isso. Os vídeos, você vai postar qualquer coisinha de vídeo no Instagram, é vertical. Tanto no Store quanto no feed. Reels é vertical. IGTV é vertical. E tem vídeo que às vezes você vê pelo celular no YouTube é vertical. Que eu já... Tem vezes que eu já assisti. Já postou clipes na vertical também. Então, a grande maioria das coisas estão sendo na vertical. Por quê? Atrai mais o olhar do cliente, essas coisas. É coisa simples, mas que faz diferença quando no resultado final do seu trabalho, por exemplo. Eu já sofri muito com essas paradas, porque eu não penso, até pro cliente às vezes, que nossa, mas eu queria corpo todo, e aí eu ia lá e fazia do cintura pra cima. E aí, nossa, tomava maior comida no feedback quando eu entregava o cliente, nossa, eu queria corpo todo. E eu lá pensando na vertical, até eu entender, amadurecer o meu olhar aqui. Se eu fizer vertical, eu vou ter uma recepção melhor do cliente, eu vou ter uma recepção melhor do meu público, eu vou conseguir atrair mais o olhar do cliente. Uma coisa que é importante é separar os pontos de informação. Que eu acho que a galera peca muito na hora de fazer as fotos. Lota a imagem de informação e não separa a informação. Tudo bem, pode ter informação, mas separa. Uma coisa que é muito boa para celular e eu uso na câmera, tá vendo essa grelha? Tá vendo o quê? A grelha. O grid. Ah, tá. As linhas. É muito simples, mas é mó fácil de ajudar. E na câmera, eu uso todas. Tem até na vertical, assim, porque eu separo certinho o que eu quero em cada ponto antes de fotografar. Se eu tô com tempo... Tá até na diagonal. Tanto assim, e tem um que eles vão de assim, ó. Eu uso na câmera... Eu uso bastante na câmera também, ajuda muito. Porque às vezes você vai querer...
Às vezes você vai querer cropar, porque também tem a opção de você fazer wide, né? Super wide, né? Então, se você não gravou já pensando nesse espaço em cima e espaço Dentro daquele embaixo, enquadramento, você não vai ter a imagem Do jeito que você quer no final. Exatamente. É muito importante, essas linhas são muito, muito importantes pra te guiar, né? Pra quem tá começando, né? Pra quem tá começando, quando você é uma pessoa que já faz há um certo tempo, sua cabeça já tá madura com aquilo. Você não fica pensando, você faz já vendo, imaginando. Só que pra quem tá começando é bom pra educar o olhar, pra entender o que você quer fotografar, o que você quer deixar em destaque, pra entender o que você não vai usar, por exemplo, uma coisa que é legal, que faz as pessoas entenderem como uma câmera funciona no celular, o modo retrato. É uma coisa simples, eu não acho tão eficaz, porque comparado com a câmera fica fake o desfoque. Mas consegue fazer a pessoa que está aprendendo entender como funciona o desfoque da câmera. Primeiro plano, segundo plano. Uma coisa que ensina muito bem sobre plano é o nosso próprio olho. Você aproxima o dedo, desfoca o fundo. Você distancia o dedo, fica tudo em foco. Você aprende sobre primeiro e segundo plano de forma simples. Se você olha para a sala inteira, não tem nada desfocado. Se você olha para o microfone, você desfoca. É coisa simples de fotografia que está no nosso dia a dia praticamente. E às vezes passa batido porque a gente não presta atenção nas coisas, está na correria e tal. De onde você pega essas referências pra te motivar a fotografar ainda melhor, né? Eu uso muito pintura como referência, eu uso muito a vida de artistas como referência. Porque se eu for ficar imaginando só o auge da pessoa, eu vou me frustrar rápido. Porque eu não vou estar no mesmo auge, eu não vou estar no mesmo pique que a pessoa. Só que aí eu penso, nossa, eu vou assistir um documentário sobre fulano para ver o que ele passou na vida, que vai refletir também na minha vida, para refletir em mim como profissional. Por exemplo, uma pessoa que eu acho que é muito referência e pode parecer besteira, Eminem. Eu assisto muita coisa sobre a vida dele, sobre o que ele passou na vida para ele se tornar o artista que ele se tornou. Por exemplo, ele perdeu um tio que se suicidou, que era o melhor amigo. Ele apanhava na escola. Ele era muito sozinho. Ele é uma pessoa que tem pensamentos excessivamente. E tem coisas que, às vezes, você fica imaginando a fama da pessoa e não imagina a vida da pessoa. Que esperreca essa pessoa já passou? Que situação difícil você já teve em gravação que pode acontecer comigo? Ou que já aconteceu comigo, por exemplo? Que dificuldade você já teve em lidar com um cliente que eu posso lidar também? Então não é o trabalho final da pessoa, é o trajeto da pessoa. Por exemplo, uma das pessoas que me inspira muito é Leonardo da Vinci. Às vezes a gente se cobra tanto de ser muito bom rápido, só que ela era uma pessoa das que mais procrastinava. Mas ele foi referência em muita área na vida dele. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de Bukowski, sobre a vida. Mano, ele era muito otário. Ele era muito otário, de verdade. Em vários quesitos. Ele batia na mulher, ele traía, ele era bêbado, ele era péssimo no trabalho. Mas ele se dedicava muito como escritor. Muito, muito. Era a única coisa na vida dele que ele se dedicava muito. Era como escritor. E é tipo assim, ele foi uma pessoa que demorou muito para alcançar o sucesso na vida dele. Eu acho que é exatamente por conta desses maus hábitos, mas por ser muito fiel ao que ele curtia fazer, que era escrever. E aí, só que, por que não aplicar essa mesma coisa que Bukowski fez em relação à escrita em várias áreas da minha vida? Se eu vou estar no meu trabalho, eu vou me dedicar ao máximo no meu trabalho. Querendo ou não querendo. Se eu estou em casa e eu tenho um trabalho para entregar, mesmo que eu não esteja tão afim de fazer aquele trabalho, eu vou me dedicar ao máximo naquele trabalho. Então não é o ápice da carreira da pessoa, é a trajetória da vida, que eu acho que é o mais importante. Bukowski foi uma pessoa muito foda, Leonardo da Vinci, na vida foi uma pessoa muito foda, ele era mó procrastinador. Então, para se destacar, você precisa se dedicar fielmente ao seu trabalho. E você tem alguma dica de algum filme para quem está começando, algum documentário sobre fotografia? Eu assisti no começo um documentário sobre Luiz Garrido. Ele é um fotógrafo. Ele fotografou o John Lennon, ele é brasileiro. E, nossa, foi uma das coisas que mais me fez manter firme.
Por exemplo, essa coisa de fotografar artista, no documentário que eu assisti dele, ele falava que ele conseguiu desempenhar um bom trabalho com John Lennon porque ele não era tão tiete com John Lennon. Ele foi direto no que ele queria fazer, falou com o cara, se desse a oportunidade, ok. Mas se não desse, ele ia ter que procurar oportunidade em outro lugar. Ele não ia ficar lamentando a não oportunidade que ele não teve. Qual que é o propósito dele de fotografar artista? Quem? O Luiz Garrido? Sim. Na verdade, teve uma época que o John Lennon veio no Brasil, se eu não me engano, e aí tava, tipo assim, muito fotógrafo em cima, querendo fazer foto dele na rua, ele escreveu, quero trabalhar com você em uma flor de papel, e entregou pra ele, só. E saiu. E aí, depois, a produção entrou em contato com ele ficou no apartamento com o John Lennon e aquela mulher dele, acho que por uma semana, trabalhando com eles, mas ele não podia dedicar toda a esperança dele no John Lennon e esquecer que ele tinha uma profissão para seguir. Eu acho que, por exemplo, quando você me chamou pro trabalho do Josh, do Boa Sorte, eu achava o Dalu um artista muito foda, mas eu não podia deixar isso tomar a frente do meu trabalho. É foda, é da hora, mas eu tenho que fazer o meu trabalho também ser da hora. Eu não posso deixar a minha coisa de fã tomar a frente do meu trabalho. Por quê? Tem que manter aquela sua postura. Tem que manter como profissional. Era importante eu estar ali fazendo o trabalho, era uma coisa da hora, era o meu primeiro trabalho em estúdio de gravação, eu nunca tinha feito nada daquele jeito. E eu tinha que manter a postura de que é importante pra mim, é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu tenho que estar seguro do meu trabalho, do que eu sei fazer e do que eu preciso fazer. Eu não posso deixar a emoção aflorar acima do que eu sei. É importante, é emocionante, da hora é. Mas o meu trabalho tem que estar na frente disso daí. Isso você guarda pra você, né? Eu passei muito por isso. Trabalhei com muito artista. O cara chegava lá com a malinha dele, todo, né, metidão, todos os artistas, assim. Chegava pra ele e falou, ó, tudo bem, me apresentava o que eu ia fazer, ó, aqui tá aqui, você vai ter que ler isso, tudo. O cara já baixava a bola, respeitava. Depois que passava o trabalho, ia lá conversar com a pessoa, pô, sou muito fã de você, Trocava muito obrigado ideia. pelo trabalho. É isso, você manteve sua postura, seu profissionalismo e você guarda aquele momento pra você, né? Exato. Isso é muito importante, porque senão a gente vai se afobar, né? A gente vai criar tanta expectativa, pô, aquele cara é famoso, não sei o quê, e a gente vai chegar com tanta sede e a gente pode se afobar e acabar não fazendo o Deixar trabalho de entregar direito, no máximo que a né? gente poderia entregar. Foi E o que eu acaba, pensei. acaba sendo até chato pro artista também, que tá ali fazendo o trabalho e a pessoa tá sempre... Emocionado em cima. Então, esse clique também eu tive, fazendo bastante essas festas em balada, os MCs chegavam no camarim e tudo mais, então eu sempre, eu visualizava como era as pessoas tratando esse artista e visualizava como eu já chegava junto, assim, era olho no olho, conversando normalmente, e isso faz toda a diferença. Eu acho que foi por isso Com que certeza. ele fez o trabalho com o John Lennon também. E como foi a sua experiência lá no set de Boa Sorte? Cara, é incrível, mano, incrível em todos os sentidos. Tanto na hora de fazer, a experiência de estar ali, de ver acontecer, de ver realmente o trabalho que é, entender que não é só vou pegar uma câmera e vou gravar um clipe, e eu vou pegar uma câmera e vou fazer umas fotos e acabou. É interessante que a gente sempre está no processo de aprendizado. Por mais que você tenha muitos anos de experiência, você sempre vai estar aprendendo algo ali. Eu me pego muito também em filmes. Estou vendo um filme, acaba me motivando, me inspirando para fazer algo diferente que eu nunca tinha percebido antes. Uma das coisas que eu acho que faz eu pensar nisso é porque, por exemplo, lá no set da gravação era a minha primeira vez. Embora eu tenha muita experiência com fotografia, eu tenho fotografia de ensaio, retrato. Uma coisa que, vou confessar aqui, que eu acho que a galera vai me julgar depois, quando eu fui concorrer à vaga da oficina, eu não sabia nada de produto. Eu pesquisei 1 hora antes da entrevista. Mas eu tinha que passar confiança do que eu queria fazer. Eu só ia ter aquela oportunidade. E estava muito na minha mão. Mano, se eu ser fotógrafo de uma marca, só trabalhar com foto, que era o que eu já queria, e eu cagaço de não dar conta de eu estragar o meu próprio sonho. Mas eu não podia deixar as emoções tomar conta do meu trabalho. Eu pesquisei o que era fotografia de produto, pesquisei o que era estilo,
Quando eu fiz entrevista, o dono da empresa conversou comigo, porque como eu já era funcionário, ele queria entender a vaga e entender o que eu entendia para poder exercer o trabalho. E aí eu falei assim, eu curto muito fotografia de moda, eu curto muito fotografia lifestyle e fotografia e estilo é um passo para chegar em fotografia de moda, porque primeiro você começa com os produtos, depois você passa para editorial, para depois você fazer passarela. Não é só começar na passarela. Tem um trajetório que você tem que passar. E aí eu mostrei isso para eles, ele me perguntou o que era o meu perfil do Instagram, eu falei assim, é uma vitrine. Lá é só para impressionar. Mas não significa que eu só saiba aquilo. Não significa que eu só queira aquilo. Aquilo lá eu vou usar para atrair o olhar do meu cliente. Mas não significa que eu vá vender só aquilo. Em relação ao set, tem muito essa fotografia de momento, né? Porque uma hora tem uma iluminação, outra hora é outra iluminação, com outra roupa, com outra cor. Então, como que você foi fluindo lá, tá ligado? Como que você foi lidando com esses momentos, com esses times que tinham, com essa rapidez, de uma hora tem um na gravação, outra hora já é outra pessoa. Como que foi pra você? Tem que aprender a otimizar o tempo. Eu não vou ter tanto tempo. E a gravação vai passar. Se eu não ficar ligado em cada cena que vai fazer e ver cada pessoa que está sobrando para me fotografar, eu vou perder o time da gravação e não vou fazer as fotos que eu precisava fazer. E uma coisa é você ficar pensando, mano, vamos fazer aqui, de acordo vai fazendo, vai fluindo. Não fica pensando no que vai fazer. Começa a fazer, que aí a inspiração vem. Talvez, às vezes, eu vou pro ensaio sem ideia nenhuma. Eu só vou mano, eu tenho tal pose pra fazer. De resto, eu não sei nada. Lá, na hora, as coisas vão acontecendo. Eu acho que a gente tem que ter o feeling de, mano, eu não vou ficar pensando no que vou fazer, eu vou fazer. E aí vão fluindo. Tem coisas que eu sei que funciona, tem coisas que eu sei que não vai dar certo. Lá no momento, eu tinha uma luz, que era o que estava usando para fazer a cena da sombra. Que era uma iluminação forte, aliás, né? Forte, que ia compensar por ter só uma, mas era forte. E eu tinha um flash. Tá, eu vou fazer com flash, eu faço meia sombra no corpo. Com a luz, eu uso a pessoa e a sombra como atrativo. Eu tinha a parede para usar a sombra e com flash eu usava meio corpo. Vou fazer luz do lado de cá, sombra do lado de cá. Vai ficar artístico. Quando eu estiver usando a iluminação central, eu uso a sombra que vai gerar na parede. E na grande maioria das vezes foi isso que eu fiz. Eu fiz o Andrew Josh na cadeira, eu usei a sombra da parede que era a bola e ele sentado na cadeira. Tem uma do Salomão que tá com a mão assim, só que tem ele na sombra na parede também. Então é usar o que o ambiente vai te proporcionar. Se eu sabia que eu tinha um flash, vou colocar o flash de frente? Não, vou colocar o flash de lado para gerar sombra do lado de cá, para ficar artístico. Só que... Pra ficar também igual vai ser o clipe, né? Exato. Só que aí se eu ficasse pensando, mano, o que eu vou fazer? Tá, eu tenho um sofá, eu tenho uma cadeira, eu tenho um camarim. Eu ia ficar meia hora pensando, não ia fazer nada, o clipe ia estar acontecendo, a galera ia ter que gravar e não ia rolar. Eu já saí de casa pensando, eu vou usar o flash como meio corpo. Então assim, mesmo que foi sua primeira vez ali, não foi sua primeira vez na fotografia, porque você tinha toda essa bagagem. Então, foi só se ligar num campo diferente e só adaptar as coisas, né? O que eu já estava acostumado a fazer. Eu estava inseguro porque eu nunca tinha trabalhado só com luz, porque eu fotografava muito luz natural. Mas, se tinha luz e eu tinha câmera... E tinha flash? E tinha flash. De alguma forma eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não ia ficar me prendendo na insegurança de o que fazer. Mano, faz. Tá com sombra, usa a criatividade com a sombra, usa o flash, usa uma parede, vai lá no camarim, brinca com alguma coisa, brinca com o artista, faz dar uma risada para descontrair, para o clima ficar mais tranquilo. Mas não se prende no que eu vou fazer. Começa a fazer. Eu acho que a inspiração vem de quando a gente começa. Eu gosto de pensar nisso em relação à motivação, por exemplo. Não espera estar motivado para trampar. Começa a trampar que a motivação vem. É a mesma coisa de ficar pensando de felicidade para sorrir. Só vai sorrir quando tá feliz, vai passar o resto do dia mal-humorado.
Eu vou começar a fazer que as coisas vão começar a acontecer. Foi o que eu pensei lá. Eu já tinha uma bagagem sobre pose, sobre direção que eu entendia. Eu não entendia nada sobre o set, mas eu tinha que fazer. Eu vou juntar o que eu já sabia com o que estava acontecendo no momento. Tem, por exemplo, foto lá que é das cenas mesmo acontecendo. Que vai parecer que era foto. Mas eu aproveitei a cena acontecendo para poder fazer a foto. Eu não fiquei só esperando a galera parar. Vem cá, vamos fazer a foto ali. Usa já o momento que está acontecendo para poder... Você fez os dois. Você fez esse... vem aqui e você também utilizou do momento ali. Do momento. Para ter mais opção, é igual eu falei. Vou fazer as poses que eu tenho, depois eu vou trabalhar o rosto do cliente. Vou fotografar a galera com as poses que eu sei, depois eu vou usar o momento para poder ter mais material, para não ficar só nas posado. E outra coisa legal, porque assim, a gente se conheceu e você já diretamente já falou, não, vamos fazer aquele trabalho anterior a esse de Boa Sorte. E foi muito legal porque a gente chegou a não... eu não cheguei a pagar pelo o serviço, porque também eu queria conhecer o serviço, tá ligado? Eu queria saber como que era e você se dispôs a isso e você mostrou muito profissionalismo lá na hora. Eu falei, mano, foi aquilo que a gente conversou antes. Falei, mano, eu tenho que trazer esse moleque comigo sempre, tá ligado? Você conquistou, tá ligado? Essa oportunidade, igual você fez na Chili Beans, mostrando o seu serviço, se sobressaindo. E eu falei, mano, vou chamar ele sempre, tá ligado? E você tá aqui e vai ser chamado em várias produções ainda. E se espalhou para outras pessoas também, pro Vitor, que foi meu amigo na faculdade, e enfim, né? Isso foi muito importante. Você usou de um momento que você poderia falar, não, mano, não vai pagar, então eu não vou. Tá ligado? Então também tem essa linha do que eu posso ver mais pra frente, tá ligado? Você criou a sua oportunidade, tá ligado? A princípio, quando eu entrei em contato com vocês, é porque realmente eu achava o trampo de vocês foda e eu sou uma pessoa muito carente de amizade de pessoas da minha área aqui. Eu queria ter mais, um pouco de envolvimento. Não é uma coisa que me afeta, mas quanto mais entrosamento a gente tem, mais a gente aprende. E eu sou uma pessoa, no geral, meio carente de amizade de pessoas da minha área. Só que eu nunca vi problema, não é que eu nunca vi problema, eu nunca vi indiferença no trampo de vocês. Tipo assim, mano, eles mó trampam bem, nunca vi falando nada a respeito. Eu vou falar que o trampo deles é bom mesmo, porque eu admiro mesmo, vou reconhecer. E vou pedir uma oportunidade pra trampar junto, sem interesse nenhum. Só vou lá trampar com os caras. Se for da hora, eles vão me curtir. Se eu achar eles da hora, vai ser uma coisa legal. Vou ter uma experiência de alguma coisa, vou ter vivenciado alguma coisa. Porque não é só grana. A experiência do momento de ter aprendido alguma coisa, aquele dia, acho que era o mais importante. E, por não estar focado em grana, estar focado exatamente só em fazer o trampo, deu novos frutos. Eu não estava, na grande maioria das vezes, eu não quero focar na grana, eu quero focar em ter um bom trabalho, em me desenvolver, em apresentar um bom trabalho para aquela pessoa que está comigo, de apresentar uma coisa importante para quem me contratou, por exemplo, porque o resultado final nunca é grana, é um novo trabalho. Se você ficar pensando em grana como resultado final, você não vai ter cliente, você vai ficar... Eu acredito que a união é fundamental para o crescimento de todos que estão envolvidos naquele projeto. Mas todos têm que saber se valorizar, né? Tanto a parte que vai... Ah, não, agora, pô, vou chegar com você pagando mais. E tanto você de chegar, não, agora meu trabalho tá aumentando também, eu preciso cobrar mais por conta disso. E os dois andarem juntos, porque só assim que o trabalho vai sair da melhor forma possível. Velha frase, a união faz a força. Isso faz total sentido. Sim, Mano, e foi muito louco aquele dia, porque a gente não tinha conversado de nada, né? Na verdade, a gente passou umas referências, passou uma ideia, mas como eu não entendo muito de fotografia still,
eu entendo de fotografia, de ambiente, de enquadramento, de iluminação, mas Né? não é o meu mundo a fotografia still. Então, eu não tenho como, não tinha como passar alguma coisa e eu gosto de deixar a pessoa livre. Então, você chegou lá e você fez o seu melhor do jeito que você imaginava. A gente tinha algumas coisas, ó, vai ter uma sombra assim e tudo mais, vai ser desse jeito, mas nada que te prendesse, entendeu? Então, até por isso que não teve muita... A gente não conversou muito sobre isso, tá ligado? Não sei se você sente esse tipo de dificuldade quando a pessoa pede algo muito genérico, você não consegue se entregar o máximo do seu trampo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque você vai... Parece que você não passou por tudo aquilo que você passou, entendeu? Pra fazer algo que você ache foda. Fala assim... É aquilo, também saber dosar, né? Porque você tem que entregar o que ele quer e ao mesmo tempo passar a sua visão. É bem difícil chegar num meio termo disso. É bem difícil. Ou um lado fala, não, mano, vai, só vai. Ou você vai só fazer o que o cliente quer. E aí você vai ficar muito frustrado no produto final. Cara, sua presença aqui no Papo Reto Original foi muito importante, que você contou a sua trajetória, de como você ingressou na fotografia. Você mostrou que, além dos padrões de fotografia, existe um método de pesquisa de público, um conhecimento, uma técnica de como você pode se destacar. E eu queria que você mandasse o papo reto para quem está assistindo a gente, para quem está começando, que tem interesse em fotografia, o que as pessoas têm que seguir, os primeiros passos, o que ela tem que fazer, para aquela pessoa que é apaixonado em fotografia, só que não sabe para onde ir. Queria que você desse esse papo reto para quem está assistindo. Vou dar um exemplo. Outro dia, uma moça veio me perguntar no Instagram se eu dava curso para quem estava começando. E o que eu indicava? Eu falei assim, compra uma câmera básica e vai no YouTube. YouTube é o maior professor que você vai ter. Uma câmera básica, porque você vai sentir que você está evoluindo com a câmera básica, você vai sentir que a câmera está te limitando, você vai sentir que você também está evoluindo como profissional, que isso é uma coisa importante, você sentir a sua evolução e estudar no YouTube. YouTube é o melhor pai para poder ensinar as pessoas para quem está no começo. Porque de qualquer assunto que você colocar, ele vai te dar um pouquinho. É chato ficar assistindo tutorial? É chato, mas é importante. Se você não tiver paciência para estudar sobre o que você quer, como que você vai chegar onde você quer? A vida é uma porção de paciência, querendo ou não. Eu comecei fotografia faz 5 anos, eu não sei um terço do que eu quero saber. Eu consigo reconhecer que eu não sei muita coisa, mas eu vou aprender todo dia? Assim é para quem está começando. Às vezes a gente se afoba porque a gente quer ficar bom logo, mas respeite você o seu próprio tempo. E aí entende que você vai começar de baixo também, como todo mundo. Você vai começar com a câmera básica, com a lente básica. Você vai ter um conhecimento raso porque você está começando. Mas não se cobra tanto. E a melhor coisa que você vai conseguir encontrar é o YouTube. Por quê? Tem de tudo no YouTube. Desde o básico ao profissionalizante. Depende do que você vai querer. Mas pega uma câmera básica, com uma lente básica, e vai no YouTube. Fuça você mesmo. Eu fotografei em casa muito copo em cima da mesa, para entender onde eu focava o desfoque, para entender sobre luz. Eu colocava a lanterna do celular, eu deixava só a luz da cozinha, eu colocava alguma coisa atrás para medir o tanto que ia desfocar, o tanto que não ia. Por quê? Eu não tinha gente, e no começo você não vai ter gente. E você vai se sentir inseguro de fotografar a gente porque você nunca fotografou. Eu gostava de fotografar carrinho. Sim, miniatura. Era muito legal isso. Ixi, eu fotografei a xícara da minha casa. Eu tinha um monte de foto do computador de xícara da minha casa, porque era a única coisa que eu tinha no momento. E eu não podia ficar me prendendo no eu não tenho, no eu não consigo. Isso que você já tem. Exato. Eu acho que a mais importante é uma câmera básica. Não pense em comprar uma câmera foda, porque você vai gastar grana e você vai se frustrar porque você sabe que sua câmera é boa e você não está conseguindo entregar um bom resultado. E você pode comprar uma usada, né? Foi o que eu fiz. Eu comprei uma usada por R$500 no começo. Fiquei 1 ano com ela e a lente do kit. Até entender que eu precisava de uma lente melhor. Aí depois eu passei mais 6 meses
para trocar de câmera e fiquei mais com essa outra câmera que ainda era usada mais 2 anos. O YouTube é o primeiro passo para quem não tem essa oportunidade de fazer uma faculdade ou um curso especializado. Antes eu via diferente, eu achava, não, é errado ver o YouTube. Só que o próprio Gabriel falou para mim, não, é diferente, tem gente que não teve a oportunidade que você teve. Aí, né, eu falei, não, tá certo. O YouTube é o primeiro passo para quem não tem aquela oportunidade. Quem tem a oportunidade, ok, fazer aquele curso, mas para quem não tem, é uma grande escola mesmo. Sim, e até mesmo para você se conhecer o que você gosta. Porque, por exemplo, eu pensei em não fazer curso antes porque eu não sabia o que eu queria, eu não sabia até onde eu ia, até onde eu podia chegar, por exemplo, com a fotografia. E aí, se eu começasse um curso, talvez na metade do curso eu me frustrava, parava de fotografar porque eu ia me sentir desanimado, porque eu entendi que o mercado não é do jeito que a gente está pensando, e entender que a profissão não é só o que a gente está imaginando, e ia parar na metade do caminho. Eu mesmo ia me impedir de evoluir, porque no curso eles passam uma visão totalmente ampla da coisa. E você aprendendo aos poucos, você vai entendendo o que você gosta, você vai entendendo o que é fotografia aos poucos, você vai entendendo o que é um desfoque aos poucos. Você não vai começar a construir pelo telhado, você vai começar a construir pelo alicerce. E aí você vai formar o alicerce aos poucos, não é do nada. Uma dica legal também é que, assim, você falou de não ter ninguém ao seu lado, mas... mano, seja intrusão mesmo, tá ligado? Vai, bate na porta, fala assim, mano, eu tô querendo aprender, deixa eu colar no set com você, tá ligado? Alguém que queira aprender, mano, se chegasse em você e falasse, mano, eu posso te acompanhar, mano, segurar suas lentes enquanto você tá trocando de lente, e ele já vai ver como um profissional já trabalha, e isso já encurta muito tempo, entendeu? Sim, então, porque essa oportunidade eu não tive porque eu não tinha tanta amizade, mas se a pessoa tem essa oportunidade, usufrua disso. Porque você vai realmente ver como é um pouco na prática também. Vai ver como a pessoa pensa, como a pessoa se comporta, o que ela faz, o que ela pensa em relação ao horário para fotografar, o que ela pensa em relação ao local. E aí você vai guardando essas coisas para você. Só vai frisar o que é realmente importante para você, você vai guardar o que é realmente importante. Mas esse contato também é muito importante. Eu falei do YouTube porque eu não tive contato com ninguém, eu não conhecia ninguém. Mas se a pessoa tiver oportunidade de trabalhar com alguém, de ir com alguém só para acompanhar, mesmo que seja só para olhar, vai, porque é muito importante. Que nem eu fui com vocês na primeira vez do clipe, porque eu queria ver como era, eu queria entender como era, como funcionava o trabalho, porque eu nunca tinha visto, não conhecia ninguém que tinha feito, não tinha intimidade com ninguém que tinha feito. Então eu bati mesmo, gente, deixa eu trabalhar com vocês aí, não precisa ser nada remunerado não, só quero realmente ver como é que o trabalho funciona e poder trabalhar junto para ver como faz. E ter essa humildade, né, de saber aonde você tá agora, tá ligado? Ah, mano, eu não sou foda, mas também não sou amador. Mano, eu tô aqui pra aprender, tá ligado? Essa é a cena. Eu acho que é o ensinamento que você mais passou aqui hoje, de humildade e de aprendizado, que a pessoa tem que buscar e tem que ser humilde de aceitar onde ela tá, né? É isso. Tem uma coisa que minha mãe falou uma vez, e acho que nunca saiu, é que não tem como a gente aprender o que a gente acha que já sabe. Se eu ficasse com o ego inflado achando que eu não ia aprender nada com vocês, eu não ia aprender nada com vocês. Mesmo que eu não soubesse. A gente tem que reconhecer que a gente está em fase de desenvolvimento. Você tem quantos anos de coisa? Você não tem coisa para aprender? Eu tenho muita coisa para aprender. Todo mundo tem muita coisa para aprender. Então a gente tem que reconhecer que quando é o ápice? Às vezes amanhã vai acontecer alguma coisa no set com você que nunca aconteceu. E você vai aprender com aquela coisa. Então, eu acho que estufar o peito e achar que sabe demais é saber de menos, na real. Did it.